Bem, em alguns vídeos anteriores eu estava falando dos evangelhos e do significado, de um significado antropológico que pode ser encontrado nas escrituras judaicas e no evangelho, nos evangelhos. Resumindo de forma muito simples, né? No passado existiam convulsões sociais e a sociedade, para todos não brigarem contra todos, escolhia um sujeito inocente e colocava a culpa nele. Então, o que está acontecendo de ruim na nossa sociedade é culpa de fulano de tal. O fulano de tal aí é o bode expiatório, chamar de bode expiatório, que sempre é inocente, né? E esse sujeito era linchado e a carne era comida. Com o passar do tempo, essa violência vai diminuindo, né? O, Começa a fazer sacrifício, no lugar de matar várias pessoas durante o ano, sacrificar, de linchar várias pessoas durante o ano, se sacrificava só algumas pessoas durante alguns períodos religiosos, né? Porque se acreditava que estava saciando a fome dos deuses. E bem, mais tarde substitui o sacrifício humano por sacrifício de animais. Mas o problema aí é o mecanismo do bode expiatório. Esse mecanismo existe desde os primórdios, né? Desde o início dos tempos. Eu comecei a falar de Caim e Abel em outro vídeo, mas eu interrompi o raciocínio, mudei o raciocínio e acabei não concluindo. Caim Abel era um nômade que apresenta o seu sacrifício para Deus, que é um animal, né? Caim é um agricultor, ou seja, alguém que vive na cidade e mais tarde vai ser considerado pai da civilização. E Caim fica com inveja de Abel, porque na concepção dele, Deus gostou muito mais do sacrifício de Abel do que do sacrifício de Caim. E com isso, Caim mata Abel. E Deus pune Caim, ele se torna, não por causa disso, mas ele é o pai da civilização, mas vem com uma marca na testa. Isso aí tem uma profundidade antropológica, profundidade, não sei se é a palavra certa ou não, mas de fato a antropologia percebe que a civilização humana ela é construída em cima de sacrifícios humanos. Os lugares onde os seres humanos eram sacrificados depois se tornavam lugares de culto. Então, os primeiros templos, não sei se todos os templos, mas muitos templos eram erguidos em lugar onde bodes expiatórios tinham sido assassinados, onde seres humanos tinham sido assassinados. E com o passar do tempo, o ser humano assassinado se tornava um deus. Peguem na mitologia antiga, né, a quantidade de deus que é despedaçado. Né? O, o deus abismo da mitologia nórdica, ele é todo despedaçado e o universo é feito com pedaços dele. Né? Se não me engano, a cabeça vira o sol, o olho vira a lua, os dentes viram as estrelas, o sangue vira os mares, a pele do Deus vira a terra, o pelo, a vegetação, e assim por diante. Ou seja, o mundo humano nasce de um Deus despedaçado. Existe também o primeiro homem da mitologia chinesa, que agora me esqueci o nome dele, que também ele é despedaçado. E aí é a mesma coisa, né?
a cabeça vira o sol, o olho vira a lua, a pele vira a terra, o sangue vira o mar, vira as águas, os órgãos internos viram os animais, e o ser humano ele é feito à imagem e semelhança desse ser humano maior que foi despedaçado. E isso é interessante porque isso significa que todo ser humano tem dentro dele o mundo inteiro. O ser humano é um microcosmos. E é por isso que nessas lutas, artes marciais chinesas, sempre tem posições que imitam animais. É a crença que nós temos dentro de nós a essência de tudo que faz parte do universo, né? Inclusive dos animais. Então, se a pessoa imita um tigre, ela está puxando o que existe de tigre dentro dela. E com isso ela vai adquirindo as características de um tigre. Mas essa imitação não é uma imitação externa, né? A ideia é captar a essência de um tigre para poder copiar essa essência, né? Mas isso aí vira outro assunto. Então, os deuses são despedaçados para criar o mundo humano. Urano, por exemplo, teve o pênis cortado e jogado no mar. E com isso ele se afasta da Terra e o mundo em que o ser humano vai viver se torna possível. O deus Dionísio, se não me engano, ele é despedaçado num campo e do sangue dele surge, surge vinho. Então a mitologia está cheia de história de deuses que são despedaçados. E a partir desse tipo de assassinato e desmembramento é que surge a natureza, é que surge a civilização humana. Quando, em algumas culturas no passado, quando ia se construir uma casa, por exemplo, se sacrificava uma criança, enterravam a criança naquele terreno e com isso a casa estava santificada. Poderia então ser construído ali uma casa. O terreno estava santificado. Os templos também foram construídos provavelmente em cima de bodes expiatórios sacrificados no passado. Os deuses também provavelmente são reflexos de seres humanos reais que foram no passado desmembrados e sacrificados, e com isso a sociedade é pacificada, porque a sociedade está em conflito, mas todo mundo entra em acordo, e o acordo é que aquele sujeito é culpado, então vamos matá-lo. Quando se faz algo desse tipo, todo mundo fica feliz na sociedade, pelo menos durante um tempo. Então, aquele lugar onde o indivíduo foi despedaçado se torna um lugar sagrado, acaba virando um templo. Então, provavelmente, esses templos muito antigos, todos foram construídos de, em cima de túmulos de pessoas sacrificadas, né? Pessoas inocentes que foram acusadas de forma injusta e sacrificadas. E com isso a civilização humana vai crescendo, a partir do assassinato. A partir do assassinato de Abel, que Caim funda a civilização. Então, essa dinâmica do bode expiatório, isso vai acontecendo o tempo inteiro, com exceção da Bíblia. A Bíblia é um livro totalmente diferente dos outros livros das diversas culturas. Então aí já fica uma pergunta para quem acredita nessas histórias de que Jesus foi um mito e que a história de Jesus foi escrita por romanos. Mas os romanos não tinham um pensamento judaico. O pensamento romano estava casado com o pensamento grego, estava ligado às tragédias. As tragédias sempre mostram uma tragédia, é evidente, mas sempre mostram um sujeito que é culpado de ser muito orgulhoso e por isso é punido pelos deuses. Esse orgulho é chamado de híbris.
a tradução não é exatamente orgulho, não, mas é mais ou menos isso. Então, o sujeito é culpado de ser orgulhoso e acaba acontecendo uma tragédia, o sujeito é assassinado. Mas aquilo ali está representando, de certa forma, uma mentira, aquele sujeito é inocente, né? E é algo que a Bíblia vai mostrar. A Bíblia começa a mostrar que as pessoas que são acusadas, como as pessoas que são consideradas um bode expiatório, acaba sendo são pessoas inocentes. As pessoas escolhidas para serem sacrificadas como bode expiatório, né, eram as pessoas diferentes do restante da sociedade, como pessoas doentes, leprosos, mulheres solteiras, viúvas, órfãos, estrangeiros. E é exatamente esse pessoal que a Bíblia vai mandar defender, né? Defender a viúva, defender o estrangeiro, defender o órfão. A Bíblia já está pressentindo que tem algo de errado nessa história toda, né? E a Bíblia já começa colocando que a sociedade, a civilização humana nasce de um assassinato. No caso da Bíblia, fala do assassinato de Abel. Mas essa história toda tem seu ápice na figura de Cristo. Começou a chover, talvez a chuva atrapalhe a fala, mas isso aí é importante, né? A figura de Cristo, ela se torna o bode expiatório por excelência. E isso tem uma importância tamanha que eu vou falar quando a chuva parar de cair. Aí eu concluo o raciocínio do que Cristo tem, qual é a relação de Cristo com essa história do bode expiatório.